Olá, pessoal! Vamos mergulhar hoje num assunto que, olha, tá em tudo quanto é lugar. Grandezas e proporcionalidade, direto do capítulo 8. É hora da gente descobrir como a matemática organiza o nosso mundo, muitas vezes sem a gente nem perceber. Já pararam para pensar nisso? Como é que a matemática consegue conectar coisas tão diferentes, desde uma construção de milhares de anos atrás até as coisas mais simples do nosso dia a dia? A resposta, acreditem, está num conceito super poderoso que a gente vai desvendar agora. E para começar, olhem só que maravilha! O Partenon, lá na Grécia. Ele não é só uma construção antiga e bonita, não. Ele é uma verdadeira obra de arte da matemática. Os gregos antigos usaram exatamente essas ideias de proporção que vamos estudar para criar essa harmonia toda que impressiona até hoje. Então, para a gente entender o quadro completo, vamos começar pela pecinha fundamental. A primeira pergunta que não quer calar é: afinal, o que é uma grandeza? De um jeito bem direto, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir ou contar. Pensa aí, o comprimento de uma sala, o tempo que se leva para chegar em algum lugar, a temperatura, a velocidade de um carro, o preço de alguma coisa. Tudo isso, gente, são grandezas. E é aqui que a coisa começa a ficar legal, porque as grandezas elas não vivem sozinhas, sabe? Elas estão quase sempre conectadas umas com as outras. Se a gente mexe em uma, a outra também muda. É como se elas estivessem dançando juntas. E olha só esse exemplo prático, que vem lá do livro. Essa tabela mostra direitinho a relação entre o tempo em minutos e o número de gotas de um remédio no soro. Fica bem claro, quanto mais o tempo passa, mais gotas o paciente recebe. Uma grandeza depende da outra. O primeiro tipo de relação que a gente precisa conhecer é a proporção direta. Um jeito fácil de guardar é pensar nela como a regra do mais é mais. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta junto na mesmíssima proporção. O exemplo do ciclista é perfeito para isso. A tabela não deixa dúvidas. Quanto mais tempo pedalando, maior a distância que ele percorre. Mais tempo, mais quilômetros. Simples assim. A mesma coisa acontece aqui nessa refinaria. A cada 2 litros de álcool, entram 3 litros de gasolina. Se a gente dobra a quantidade de álcool para 4 litros, a de gasolina também dobra e vai para 6. As duas grandezas sobem de mãos dadas, mantendo sempre essa mesma relação. E agora, o mais legal é ver como isso fica num desenho. Quando a gente joga os dados de grandezas que são diretamente proporcionais num gráfico, o resultado é sempre uma linha reta subindo. Essa imagem aqui é a prova. Fica fácil de ver, né? Certo, agora vamos virar a chave e pensar no oposto. E se as coisas funcionarem de um jeito diferente? Aí a gente entra na proporção inversa. E para visualizar, a melhor imagem é a de uma gangorra. Um lado sobe, o outro tem que descer. Então, para ficar bem claro, na proporção direta, as duas grandezas vão na mesma direção. Já na inversa, elas vão em direções opostas. Uma aumenta, a outra diminui. É o puro efeito gangorra. Vamos voltar para o ciclista. Para ele percorrer uma distância que não muda, o que acontece? Quanto mais rápido ele for, ou seja, quanto maior a velocidade, menos tempo ele vai levar para chegar. A velocidade sobe e o tempo de viagem desce. Isso é proporção inversa. E olhando os números, isso fica mais claro ainda. Se a velocidade dele dobra de 10 para 20 km por hora, o tempo da viagem cai pela metade, de 4 para 2 horas. Uma grandeza dobrou e a outra foi dividida por 2. E a diferença no gráfico é gritante. Lembra daquela linha reta da proporção direta? Aqui não. Na proporção inversa, o gráfico forma uma curva que desce. É como se fosse a assinatura visual desse tipo de relação. Agora, uma aplicação super comum da proporção direta no nosso dia a dia são as escalas. Sabe, em mapas, em plantas de casas, é graças a elas que a gente consegue representar o mundo todo ou uma casa inteira num pedacinho de papel. Uma escala é um exemplo perfeito de proporção direta. Nessa planta aqui, a escala de 1 para 100 quer dizer o seguinte: cada 1 centímetro no desenho equivale a 100 centímetros, ou seja, 1 metro na vida real. Quanto mais centímetros no papel, mais metros a casa tem de verdade. Bom, agora que a gente já entendeu o que são grandezas e como funcionam as proporções, tanto a direta quanto a inversa, chegou a hora da ferramenta que junta tudo isso para resolver problemas de um jeito muito prático, a famosa regra de 3. Para usar a regra de 3, tem um passo a passo que não tem erro. Primeiro, a gente organiza as informações em colunas. Segundo, e essa é a parte mais importante, a gente precisa sacar se a proporção é direta ou inversa. Terceiro, a gente monta a conta. E por último, é só resolver para achar o valor que está faltando, o tal do x. Vamos ver como funciona na prática.
Numa fábrica de brinquedos, se em 5 dias eles fazem 1.060 brinquedos, em 8 dias eles vão fazer o quê? Mais brinquedos, certo? É uma proporção direta. Mais dias de trabalho, mais produção. Aí é só montar a regra de 3 e pronto, problema resolvido. E agora com o exemplo inverso. Se 6 operários constroem uma casa em 44 dias, com 8 operários eles vão levar menos tempo, né? Mais gente trabalhando, menos dias de serviço. A gente identifica que é a inversa, ajusta um detalhezinho na conta e encontra a resposta. Então, fica claro que a regra de 3 não é só mais uma conta de matemática. Ela é uma ferramenta de lógica super poderosa que ajuda a gente a resolver um monte de situações do dia a dia. Desde acertar uma receita na cozinha até planejar o tempo de uma viagem. E com isso a gente fecha essa análise. A matemática da proporção está por aí, em todo lugar. Então fica a pergunta: na próxima vez que estiverem cozinhando, viajando ou só observando uma obra, onde será que a próxima proporção vai dar as caras? Fiquem de olho, porque a matemática está sempre lá. Até a próxima!